O rei David. Trabalho, amor, dedicação, espiritualidade, compromisso, ascensão, unção, guerras, arrependimento, batalhas, vida. Os Salmos de David Melech, o rei de Israel. Shalom, shalom, eu sou a Mora Hayá. Estamos de volta em nosso canal Mahanaim. Vamos estudar hoje mais um Terrilim de David, o Terrilim 6. Vamos estudar o Terrilim 6. Diz assim: ao mestre do canto, acompanhado com música instrumental por um salmo de David. Baruch Hashem. Então, novamente, David conclama instrumentos musicais para acompanhar a sua voz, o seu ruach, ou seja, além do ruach de seu corpo, da sua alma, também matéria, né? Instrumentos feitos de madeira, por exemplo, feito de aço, né? Feito de matéria da Malchut, algo que é denso, algo que é clipá. O que são as clipot? É dito no Zohar, logo de início, que a primeira frase é o seguinte: existe uma rosa entre os espinhos. Os nossos sábios nos explicam que esta rosa é a Malchut corrigida e os espinhos são as clipot. Nós já estudamos aqui sobre a questão da quebra dos vasos no mundo de Dekudim. A clipá, ela é a estrutura, vou colocar entre aspas, a estrutura física dos primeiros vasos que se quebraram. A gente sabe que clipá é negatividade, é escuridão, mas elas têm a ver com a questão da matéria. Então, tudo que é material, quanto mais denso, menos luz, mais escuridão. Ou seja, até mesmo o nosso corpo é uma clipá. A nossa alma habita dentro de uma clipá, o nosso corpo. Então, os materiais dos quais se originam os instrumentos, eles também vêm das clipot, vêm da matéria. E David, ele vai fazer este trabalho que o Zohar fala. O que o Zohar fala? O homem foi colocado no jardim, como ali em Bereshit, para cuidar do jardim. Como que a pessoa cuida de um jardim? Por exemplo, aqui na minha casa tem um jardim. Então eu vou arrancar os abrolhos, os matos, os espinhos e vou cultivar as flores, né? As folhagens coloridas, algo que seja bonito, porque esse é o objetivo, que o jardim seja um enfeite, né? Então é como uma obra de arte natural. Ou seja, quando o homem ele cai nesse mundo, não é apenas ele mesmo que ele tem que elevar. Pelo contrário, o homem cai no mundo físico porque ele precisa cuidar de tirar essas clipotas, esses espinhos, e deixar apenas a rosa. A rosa é o Malchut corrigido, certo? Então, o Adam, o David Melech, ele está sempre trabalhando os espinhos. Ele não se importa apenas com a questão da rosa, que é a alma. Ele vai se ligar também em trabalhar os espinhos, para que os espinhos sejam transformados em algo que seja bonito, que deixe de ser algo que era para machucar, enfeiar o mundo. Como os filhos de Caim inventaram os instrumentos para a negatividade, para fazer rodas de luxúria, né, de luais de pornografia, de contentamento apenas do corpo físico, né, envolvidos com a beleza musical para o mal. David, ele vai pegar esses instrumentos de madeira, de aço e demais substâncias e demais materiais físicos que são clipot, para fazer disso que faça parte da beleza da rosa. Ele tira do mundo físico as faíscas de luz que estão caídas desde aquele tempo de antes da queda de Adão. Então David, por isso ele é a Malchut corrigida, porque David, ele se preocupa não apenas em corrigir a si mesmo, mas ele está sempre preocupado em corrigir o mundo também. Nas preces de David, ele sempre lembra dos justos, dos sadiquim que estão habitando o mundo, os seres humanos que seguem a Torá de Hashem. E ele clama a Hashem contra os ímpios, não é assim?
Por quê? Porque os ímpios representam também os espinhos que ele tem que podar para que ele mantenha o jardim bonito, que é o mundo físico, que é a Malhut. Baruch Hashem, você pode dizer assim, para mim fazer como David, mas eu não sei tocar um instrumento musical. Então como que eu faço levantar as faíscas de luz? A gente pode levantar a faísca de luz da materialidade, não apenas tocando um instrumento musical com louvores a Hashem. Até mesmo quando você for comer, fazendo as brahut para os alimentos, para os vegetais, para o animal cacheiro que estiver no prato, você está levantando dali faíscas de luz e está fazendo essa poda dos espinhos também, né? E demais materiais que você pode utilizar, o seu próprio corpo. O corpo não é uma clipá? Então, quando você usa uma roupa com recato, quando você utiliza seu corpo para serviço de Hashem, então você está pegando as faíscas de luz das clipot e está afastando a escuridão e tirando a luz para fora. Baruch Hashem. Versículo 2. Hashem, não me castigues em tua ira, nem me repreendas em teu furor. David, ele faz um pedido para Hashem com coerência. Qual é a coerência? David não fala para Hashem, Hashem, não me castiga não e nem me repreende. Não é isso que David fala. David, ele aceita a repreensão de Hashem. E ele aceita o castigo de Hashem, porque ele sabe que Hashem é justo. Mas o que ele pede para Hashem? Ele sabe que Hashem tem faces de misericórdia, de bravura. Então ele pede para que na hora que Hashem estiver irado, que estiver com a sua face de devorar, que ele não faça a repreensão a David naquele momento. Isso é uma sabedoria. Não é que David está se opondo a Hashem. Não. Ele sabe que se for necessário ser repreendido por Hashem, ele precisa ser e ele aceita a repreensão. Só que ele faz um pedido que Hashem faça essa repreensão no momento que ele esteja com benevolência, misericórdia, para que não seja muito duro o castigo. Entende? Dessa mesma forma que David falou, nós podemos falar também para Hashem, Baruch Hashem. Versículo 3. Apieda-te de mim, ó Adonai, porque falece a minha força. Cura-me, pois de terror tremem meus ossos. Então, ele está pedindo a misericórdia, pedindo a piedade de Hashem para com ele, porque a força dele está pouca, está diminuída. Ele pede cura, provavelmente ele está adoecido por conta desta aflição, né? E então isso também nos ensina o quê? O que você precisa, peça para Hashem. Pois o terror faz tremer meus ossos. Quando o Tanar, a Torá, o texto bíblico fala de ossos, ele está falando de alma, certo? Então, quer dizer que a alma de David está em terror, em medo, em pavor. O pavor está tão grande que já passou do corpo e já está na alma, ou seja, já passou do sentimento de David, do corpo, do coração, dos pensamentos, já está dentro da consciência de David. David está com a consciência temerosa. Versículo 4. Abalada está a minha alma, tá vendo? E tu, Hashem, até quando me deixarás abandonado? Eu venho estudando Kabbalah e eu aprendi que as preces da gente, elas não são atendidas imediatamente por Hashem, pelo fato de que a prece, ela precisa fazer uma subida nos mundos, certo? Hashem escuta você imediatamente, escuta porque ele está dentro de você, mas ele não vai atrapalhar o processo que ele mesmo criou, de como as coisas acontecem, porque é necessário que aconteça uma subida e uma descida de tudo, inclusive de castigo, para que aconteça a misericórdia. A gente sabe que tudo tem que se manter em equilíbrio. Então, tanto o bem quanto o mal, ele tem um processo para subir e para descer, certo? Às vezes a gente fica pedindo milagres. O que é o milagre? Uma coisa que acontece imediatamente. Milagre tem um lado bom e tem um lado muito ruim. Às vezes você pensa que milagre só é bom, mas não, milagres tem um lado ruim também. Por quê? Porque Hashem já criou tudo desde os 6 dias. Os 6 primeiros dias lá, Hashem criou todas as coisas. Vou dar um exemplo para você. Vamos supor que este sujeito precisa de X por um milagre. Este sujeito, não por milagre, mas por mérito, ele já tem o X. E esse sujeito precisa por milagre. Ele pede o milagre a Hashem e
por algum motivo, Hashem concede o milagre. Ele então vai ter o X. Mas esse X não vai aparecer do nada. Porque, como eu disse para vocês, as coisas já foram criadas desde o início. Então, esse X existe para este. Este terá que perder o X para que este ganhe o X. É assim que acontece o milagre. Vou dar um exemplo para vocês. A terra de Canaã, por exemplo. Ela era habitada por 7 povos, nós já estudamos. Estes povos eram povos malvados, perversos. Eles fizeram por onde? Perder a terra para que o povo de Israel ganhasse a terra. Desde que Avraham, Avinu e Sarai Meno estavam andando ali na terra de Canaã, já era prometida a terra para eles. Mas o povo que morava ali ainda não tinha perdido o mérito da terra. Entende como é que é? Então alguém tem que perder para o outro ganhar. Assim que funciona milagre. Então, quando eu peço milagre a Hashem, eu posso até ganhar por algum motivo que eu saiba pedir, ou porque Hashem deseja me dar, fazer aquele milagre, porque vai beneficiar um plano dele lá para frente. Ele concede o milagre, porque a gente pede o milagre e ele dá. É um exemplo que eu estou dando. Eu ganhei um milagre aqui. Alguém perdeu o que eu ganhei aqui. Se for o X, esse aqui perdeu um X para eu ganhar. Como esse aqui perdeu um X, como precisa ter um equilíbrio, alguém também, e se ele tiver mérito do X e ele precisa do X, alguém que também tem um X e que não está tendo muito mérito vai perder para ele ganhar. Sempre alguém vai perder para outro ganhar. Não existe isso de duplicar o X, certo? Tipo assim, os dois vão ter o X do nada. Não é assim que funciona. A gente sabe que existe o mundo de Mazalot. Davi está aqui achando que está abandonado pelo fato de que o pedido vai subindo, demora para subir. E também demora para descer. Tem que ver se vai ter o mérito de alcançar o mundo de Mazalot. Lá no mundo de Mazalot, pode mudar o decreto. Pode, aí sim, não é milagre, ok? Não é milagre. É uma mudança de decreto no mundo de Mazalot. Mas aí não é milagre. Tanto que não é milagre que a pessoa tem que ter o mérito de conseguir ultrapassar diversos olamot, diversos mundos, diversas esferas, que são kadosh, kadoshim. É muito difícil você conseguir ultrapassar isso aqui com uma prece se você não tiver com a sua postura correta diante de Hashem. Não foi um milagre. Foi um mérito quando a pessoa consegue ultrapassar os olamot e subir até Mazalot e lá ela fazer a mudança. Se ela era para receber só Y, mas ela precisa de X e ela consegue atingir o mundo de Mazalot, aí faz a troca e o X vai descer. Mas ele vai descer também passando por todos os mundos. Não é ligeiro que nem milagre. Milagre é como eu falei, acontece rapidamente, mas alguém perde para que a pessoa consiga o que ela trouxe por milagre. E isso tem consequências. Qual é a consequência? Vamos colocar assim. Questão do roubo, por exemplo. Certo? Vamos analisar o roubo? Se eu tiro de alguém, eu roubei. Certo? Independente de como foi que foi tirado. Foi tirado desse alguém. Então, esse roubo, vamos colocar entre aspas, porque o milagre, a pessoa não tem intenção de roubar ninguém, ele pede milagre para Hashem, mas acontece de alguém perder por conta disso, então, de qualquer forma, foi tirado de alguém, como num roubo. É provável que lá na frente eu precise repor, na mesma proporção, aquilo que foi tirado de alguém para mim. Entende como é que funciona? Então, milagre é algo muito sério, não é? E as pessoas são, infelizmente, a ignorância leva as pessoas a viverem por pedir milagres. O milagre vai acontecer na sua vida, venha hoje à noite, nós vamos pedir o milagre e o milagre vai acontecer. E a vida da pessoa só decaindo, porque ela até consegue aquele milagre por conta de alguma ação que ela faz que muda o mundo espiritual por feitiçaria, que a gente sabe que forças espirituais negativas trabalham nessas áreas, certo? Então pode vir um milagre, né? Tantas religiões negativas e acontecem milagres, não é? Sim, pode vir um milagre porque faz aquele jeitinho espiritual feiticeiro. Pode vir um milagre, mas sabe o que acontece? Depois a gente tem que devolver em proporção
aquela pessoa que perdeu. Ah, mas quem perdeu não tinha mais o mérito. Tudo bem. Mas essa pessoa que perdeu, pode ocorrer dela ter, então, novamente o mérito. E aí, como é que vai ficar? Aí a gente vai ter que fazer a devolução. É assim que é. Não existe facilidade nesta prisão chamada Malchut. Ninguém aqui está de férias. Então, assim, eu vou agora seguir um roteiro e agora eu vou viver no paraíso. Não, ainda não, meu filho. Você está no mundo das provas ainda. Nós ainda estamos na batalha, certo? Você ainda tem que estar com sua espada na mão, com toda a sua armadura pronto para guerrear. Nós não estamos ainda no paraíso. Para que tudo seja fácil, flui muito fácil, milagres ocorram e nada aconteça e fique por isso mesmo. Vou dar um exemplo dos milagres de Yeshua, por exemplo. Milagres de Yeshua. O que aconteceu com Lázaro, que é conhecido como Lázaro. Ele, depois de morto 4 dias, Yeshua o ressuscita. Aquela ressuscitação faz parte de uma das provas que Yeshua era Mashiach. Era necessário ocorrer a ressuscitação de Elazar. Era necessário ocorrer. Algo que era impossível de ocorrer no mundo físico. Uma ressuscitação de alguém com 4 dias de morto. A não ser pelo Mashiach. Isso era um dos milagres que o povo daquela época esperava do Mashiach. Então, o melhor amigo de Yeshua precisou adoecer. E Yeshua sabia que ele estava doente, que Yeshua, ele tinha Ruach HaKodesh. Yeshua não foi para curar ele, Yeshua esperou ele morrer. Olha só, a morte não é uma coisa bonita. É dito que quando a pessoa vê o anjo da morte, na hora da morte, é o pior terror que pode ocorrer para uma pessoa. Yeshua deixou que Elazar passasse por esse tormento, que fosse morto ali, que morresse e que fosse enterrado. É dito que a alma fica 7 dias junto com o corpo no túmulo, esperando que aconteça a putrefação, comece a putrefação do corpo. E cada vez que um verme entra no corpo para comer, a alma sente. Então, Elazar passou por todo esse tormento 4 dias para que ocorresse este milagre. Que a pessoa pensa assim, Elazar ressuscitou. Ai, que bênção! Não lembra do sofrimento que foi para ele ficar morto esperando. E depois, ainda teve um depois que ali na Brit Hadashah não traz, mas existem livros chamados apócrifos, que eu já expliquei para vocês, que não é apócrifo, não é falso. Apócrifo é escondido. Então existem livros que foram escondidos do público, que falam o que acontece após ali a questão da ressurreição de Elazar. Elazar passa a ser perseguido pelos sacerdotes, pelo Sanedrim da época. Ele passa a ser perseguido para ser morto pelo Sanedrim. Pelo fato de que ele... É como se ele tivesse que morrer mesmo de verdade para que aquele milagre não constasse como que ocorresse, que tivesse ocorrido. Então ele foi perseguido, foi muito difícil para Elazar. Para ele foi um tormento aquela ressurreição. Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo? Milagre não é de graça. Entende? Então de agora em diante a gente vai ter mais cuidado com pedidos de milagres. A gente pode pedir um milagre? Pode, mas saiba que vai ter uma consequência. Tudo tem uma consequência, né? Então, a gente pode ver os diversos milagres que ocorreram na Torá, que depois houveram consequências. Ocorre o milagre, é muito bom e tal, e depois ocorre alguma coisa muito difícil para poder compensar, porque o mundo precisa estar em equilíbrio, certo? Baruch Hashem. Então, por isso que David acha que está abandonado. Ele fala assim, tu vai me deixar abandonado até quando? Este abandono é o tempo que David não quer milagre. Tá vendo aí? Tá vendo aí a inteligência de David? David não quer milagre. David faz o processo natural das coisas, que é pedir de uma forma correta para que essa prece vai subindo, com um tempo. E ali aquela prece também, a resposta também vai descer também, demora também um tempo. Entende? Então, David não quer milagre, porque David sabe que o milagre depois ele cobra. É cobrado depois. Certo? Baruch Hashem. E conforme o tamanho do milagre, também é o tamanho
da cobrança. É provável, eu não estou aqui dizendo, batendo martelo, mas é provável, preciso estudar mais sobre esse assunto, que aquele homem que estava 38 anos aguardando cair no tanque lá de Shiloh, né? Aquele tanque lá, eu me esqueci o nome do tanque, que o anjo vinha mexer a água e o homem, ele ficava esperando, e Yeshua faz a cura dele no Shabat, né? E o que acontece com aquele homem? É provável que aquele homem é um dos que estavam pendurados com Mashiach no final, na morte de Mashiach. E é esse mesmo homem que fala, não zomba dele não, que ele é justo, nós dois é perverso. Aquela hora ele faz techuvá verdadeira e Yeshua fala, agora sim. E vocês lembram que quando Yeshua faz o milagre para ele, Yeshua fala, sabe o que é com ele? Não volta a fazer o que tu fazia, não, para tu não vir para cá, para tu não acontecer coisa pior com você. Foi assim que Yeshua falou. Para não acontecer coisa pior. Porque aquele homem era ladrão. E num roubo, ele sofreu um acidente e ficou aleijado. E ele passou todo aquele tempo esperando um milagre. Veio o milagre para ele. Mas aí ele não teve cuidado. Veio uma consequência para pagar o milagre dele. Muito grave para ele. Ele foi pego roubando novamente e estava ali, né? Para ser morto de uma forma terrível, pendurado no madeiro. Entende o que eu estou falando agora? Baruch Hashem. Então vamos agora para o versículo 5. Retorna, ó Adonai, e livra a minha alma. Salva-me por tua imensa misericórdia. Retorna, Hashem. Então, é isso que Davi está falando. Então, você libera o nome de Hashem nos pedidos, você joga para cima. Você evoca o nome de Hashem, joga para cima. E agora esse nome tem que voltar com a bênção. De uma forma natural, que você não vai depois ter que pagar. Você já fez o preço, já pagou o preço, que é a espera dessa resolução do problema. Certo? Baruch Hashem. Então, Davi está pedindo para salvar ele pela misericórdia que é grande. Pois não se erguem louvores a ti entre os mortos. Davi, ele está avisando a Hashem que a coisa está tão feia que ele está para morrer de verdade. E aí ele está avisando a Hashem o seguinte, Hashem, eu quero te louvar, mas se eu morrer lá, quando eu morrer, eu não vou mais fazer, não tem mais como eu fazer o trabalho da alma, que só é feito nesse mundo físico, lá no mundo da verdade. Lá eu não tenho mais o que fazer, o que eu tinha que fazer era aqui. Então permita que eu continue vivo aqui para que eu faça. Ele continua falando, no Sheol, quem te exaltará? Então na sepultura, né? No Geinam, esse Sheol também pode ser o Geinam. No Geinam, quem vai te exaltar? Não tem como ouvir exaltações, louvores a Hashem no Geinam. No Geinam a gente escuta gemidos, gritos de desespero, de lamentos, não de louvores, de exaltações a Hashem. Não. Versículo 7. Estou esgotado de tanto gemer. Toda a noite transborda o leito com meu pranto. Inunda-se com minhas lágrimas o lugar de meu repouso. A gente já sabe que o leito é Malhut, é o mundo físico. Davi está dizendo que naquele momento, o mundo para ele ali é só de tristeza e sofrimento, de lamento, porque realmente está passando por uma situação muito difícil. Davi passou por muitas lutas. Pode ser qualquer uma das lutas aqui, perseguições de todo tipo que você possa imaginar. Traições, Davi foi traído por pessoas que eram amigas próximas, pela família, né? Desprezo de seus irmãos, de seu pai, desprezo da população. Porque os Teilim, meus irmãos, o que acontece? Nós estamos lendo aqui o Teilim 6, mas isso não quer dizer que isso aqui é os primeiros Teilim de Davi. Isso aqui pode ser os últimos, ou isso aqui pode ser um dos primeiros. A gente não sabe, não está colocado em tempo cronológico da vida de Davi dos Teilim. Certo? Então, esse sofrimento que ele está falando aqui, que ele passa toda a noite em súplica, eu lembrei aqui, sabe de quê? Do tempo de Selihot que a gente faz, que a gente passa, né? O período da noite, e tem uma prece lá que a gente fala que fala exatamente essa parte aqui do Teilim, mas é isso aqui que a gente fala. Que o pranto inunda o leito, que as lágrimas... Exatamente esse Teilim aqui que a gente canta. Tem uma parte que a gente canta, quem fez lembra, né?
Então, o lugar de repouso, quer dizer, o lugar de descanso, quer dizer, que é a terra que ele está vivo, que é o mundo que ele vive, que ele poderia ter um pouco de sossego. Ele não tem sossego, porque ele está sempre gemendo, pedindo ajuda de Hashem, porque ele está sendo acossado pelos inimigos. É isso que Davi está falando. Versículo 8. Sempre que você vê o Passuque 8, ele é importante, porque o Passuque 8 é transcendência. Passa do 7 e vai para o 8. Então, vamos ver o que acontece aqui no 8. Consumidos pela aflição estão os meus olhos. Os olhos a gente sabe que é a sabedoria, que é a visão de Rochma, né? Envelhecidos por causa de meus inimigos. É como se ele tivesse num momento ali que ele está falando com Hashem, que ele já não sabe o que fazer. Ele já não tem mais insights de sabedoria. O que ele vai fazer? Os inimigos estão perturbando tanto que é como se os olhos dele tivessem tão velho no sentido de caduco, entende? Os olhos que é a conexão com o Rochma. Ele não sabe o que fazer, é isso que ele está dizendo. Eu não sei o que fazer, Hashem. Versículo 9. Que se afastem de mim todos os inimigos. Olha, Davi, ele sempre vai trazer o problema e ele, em seguida, que Davi é Mashiach. Então, ele vai mostrar como ter a solução do problema. Ele profetiza. Ele fala como se aquilo fosse uma ordem. E a ordem é escutada nos mundos espirituais. Porque se você, como Davi, tiver, né, como Davi tem, autoridade espiritual, os malachim obedecem. Tanto os malachim positivos quanto os negativos ouvem a nossa voz e nos obedecem. Então, Davi está aqui já dando ordem. Essas ordens é dada para quem? Para os anjos que estão ali ao redor dele. Que se afastem de mim todos os inimigos, porque Adonai escutou a voz dos meus lamentos. Ele já sentiu, então, essa Rochma, que ele falou que estava envelhecida, que é os olhos, ele já sentiu um insight que, pronto, Hashem escutou. E agora que se afaste de mim, ele já faz uma ordem. Que se afaste, é como se ele fizesse um poder espiritual, e aquilo vai reverberar nos inimigos. Os inimigos vão receber a rajada ali de afastamento, certo? Versículo 10. Ouviu minha súplica e aceitará a minha oração. Para o Hashem, essa oração a gente já sabe, é a reza, a tefilá. Hashem ouvir está ligado em, a gente sabe que é obedecer. Olha só, que audácia, né? Mas que audácia espiritual. Davi fala que Hashem escutar, a gente sabe que é obedecer. Então, Hashem escutou o pedido de Davi e vai fazer conforme o pedido. Entende? É isso que ele está falando. Porque ele vai aceitar a súplica de Davi, a oração. Todos os meus inimigos se verão frustrados. Olha só a sentença que Davi está dando. Isso já é Ruach HaKodesh saindo da boca de Davi. Porque não tem condição só se Davi fosse maluco. Pensa comigo. A pessoa fosse maluca. Porque há poucos momentos atrás ele não tem ideia do que fazer. E de uma hora para outra ele fala: todos os meus inimigos serão destruídos. É porque não é mais ele que está falando. Certo? Aqui já é a Ruach HaKadosh que tomou a boca dele. Todos os meus inimigos se verão frustrados e envolvidos por terror. Então, aquilo que estava acontecendo com Davi vai passar para os inimigos. De pronto, hão de recuar envergonhados. Baruch Hashem. Então, a gente vê aqui um momento, né, de um homem que rasteja nos pés de Hashem. Rasteja nos pés. E depois este homem, ele ele é injetado com uma força e ele mesmo vai proferir uma sentença de bem para ele. E este homem fala com o Ruach HaKadosh no final do Tehillim, sentenças de bênçãos para ele. E nos ensina a fazer pedidos. Pedidos não é um pedido simples. Você vê que ele passa muito tempo em sofrimento, gemendo. Então não é assim, ó. Hashem, tô aqui, hein? Manda aí o que eu tô precisando. Não é assim. Precisa um processo para que este pedido, como eu falei, suba os olamut, suba os mundos. E também precisa uma paciência, uma humildade para que espere que esse pedido desça. Para que isso depois não seja cobrado, porque existe um trabalho nesta interação de você com a luz para receber o pedido, já foi pago. Mas quando eu tenho um milagre que é tirado desse para dar para esse, depois, em algum momento, eu vou perder alguma coisa para esse ganhar também. Entendeu? Baruch Hashem, bendito seja o Eterno. Então temos mais um Tehillim de David HaMelech estudados aqui no nosso canal. Deixe um like neste vídeo e compartilhe com pessoas que estejam no processo de Teshuvah.
Shalom shalom lehitraot. Kol hatovim lekulam. Mahanai.